bem-vindos à nossa aula de número 10 da nossa escola dominical. Estivemos aí algumas semanas, 2 semanas, sem estar dando sequência às nossas aulas por alguns outros compromissos, mas aqui estamos nós, falando sobre como viver acima da média, e hoje eu tenho um assunto bastante importante, interessante. Hoje nós vamos falar sobre criando filhos acima da média, não é? Então realmente é importante nós entendermos que normalmente a sociedade humana ela vai repetindo, os seus comportamentos. Então hoje, ao falar sobre criando filhos acima da média, nós vamos entender e perceber que, apesar de algumas pequenas mudanças na sociedade, normalmente os filhos têm a tendência de repetir o comportamento de seus pais. Há um padrão de comportamento que as próximas gerações vão repetindo, não é? Na verdade, é importante entendermos que os pais vão passando para os seus filhos automaticamente, subjetivamente, seus valores, suas condutas. E é comum a gente ouvir certos jovens dizendo: eu vou ser diferente dos meus pais, eu não vou fazer a mesma coisa que o meu pai fez com a minha mãe, ou vice-versa. Mas com o passar do tempo, essas mesmas pessoas acabam repetindo o mesmo comportamento indesejável. Então vivemos numa sociedade em que acontece isso muito. Às vezes o jovem olha para os seus pais divorciados, ou o pai alcoólatra, ou o pai ou mãe que tem temperamentos explosivos, e o jovem, quando vai então formar a sua própria família, ele coloca como um alvo, como um objetivo de vida ser diferente. Mas muitas vezes, infelizmente, acabam repetindo o mesmo comportamento e a mesma atitude. Então hoje a nossa base bíblica ela está em cima de 2 passagens, tá? Em cima dessas passagens eu quero fazer uma reflexão bastante importante sobre como nós, pais, podemos criar filhos acima da média. A primeira passagem bíblica a gente encontra em Salmos 127, de 1 a 5. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Muito interessante essa passagem, Salmo 127. E a outra base bíblica para nós hoje, nós encontramos em Provérbios 22, 6, que diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Esse versículo de Provérbios 22, ele é mais conhecido numa outra versão, dizendo: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Mas nós vamos ver qual é realmente o verdadeiro significado desta passagem, tá bom? Na verdade, olhando aqui para o Salmo 127, nós já identificamos algumas coisas muito importantes. Primeiro, ele diz que a família tem que ser construída, Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, tá? Então a família precisa ser construída, exige esforço, exige sacrifício da parte dos pais, da mãe, enfim, de todos os envolvidos na família. Uma família, para ter sucesso, ser saudável, ela precisa passar por esse processo de construção que exige muito esforço, sacrifício. É interessante que ele faz também uma analogia com o vigia da cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas daí a gente pega também um princípio
interessante para a construção da família, que é a vigilância. Nós precisamos estar o tempo todo vigiando os nossos filhos no sentido positivo, guardando a vida deles, procurando livrá-los do mal, de acidentes, incidentes, observando o seu crescimento e, logicamente, a construção de uma família fala da educação de filhos. E é uma expressão maravilhosa dizendo aqui: os filhos são herança do Senhor, é uma recompensa que Ele dá, e compara os filhos a flechas nas mãos do guerreiro. Então é muito interessante essa analogia da flecha, e aqui nós entendemos que a verdadeira bênção nesse Salmo 127 está no sucesso que nós teremos na construção da família. Então esse deve ser o nosso grande foco, o nosso grande objetivo de vida. Cada um tem a sua profissão, cada um tem os seus propósitos ali de sustento, as habilidades, os dons, os talentos são diferentes, mas o grande objetivo de Deus para nós, em primeiro lugar, é a construção da nossa casa, da nossa família. E aquela pessoa que é bem-sucedida na construção da sua casa, dos seus filhos, esta pessoa, ela é chamada na Bíblia de feliz ou bem-aventurado. Daqui a gente já pode aprender uma coisa, né? Tem pessoas que estão olhando para lugares errados. Existem pessoas que estão buscando felicidade, satisfação e plenitude em lugares errados, quando deveria estar focando na construção da sua família. Mas vamos lá. Criação de filhos, uma tarefa essencial. Quando a Bíblia fala de flechas, ou compara os filhos a flechas, está no contexto bíblico tentando dizer duas coisas. Na época do salmista, ter filhos significava ter força na família. Força de trabalho, porque o povo de Israel especialmente trabalhavam no campo, na agricultura, na criação de animais. Então naquela época, um homem ter muitos filhos significava ter força de trabalho, mão de obra, e aquela família com muitos filhos, ela teria a tendência de prosperar mais do que uma família com poucos filhos. Então, o primeiro ensino da questão dos filhos como flechas, e a Bíblia fala que feliz o homem que enche a sua aljava. A aljava é o recipiente onde se guardam as flechas. O homem que tem muitos filhos, ele é feliz, bem-aventurado, primeiro por causa do sustento. Em segundo lugar, havia também uma questão de proteção. Sempre havia o risco de inimigos, né? Assaltantes ou mesmo animais que colocavam em risco a família ou as ovelhas, o rebanho. E você ter muitos filhos, isso lhe conferia uma proteção maior, não é? Mas também a Bíblia faz questão de dizer que o homem bem-aventurado é aquele que tem muitos filhos, e os filhos são como flechas, aí sim, no sentido de que os filhos foram dados por Deus como herança para nós pais, para que eles possam atingir um alvo, para atingir um propósito. E esse conceito das flechas, ele está ligado com a segunda passagem que nós lemos, que foi de Provérbios 22, porque diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Aqui então eu quero falar sobre aquela compreensão um pouco errônea da questão, instrua o seu filho, ensina o seu filho no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Segundo essa tradução mais tradicional, a nossa ideia era: se eu levar o meu filho para a igreja, ensinar as coisas de Deus, mesmo que ele se afaste no período da juventude, quando for velho ele voltará para os caminhos de Deus. Não é nada disso que esse versículo está querendo dizer. Esse versículo diz que nós deveríamos olhar para o nosso filho, identificar nele o seu potencial, o seu chamado, o seu propósito, suas habilidades,
E como pais, identificando na vida dos nossos filhos esse potencial, nós deveremos ajudá-los, né, a alcançar os seus objetivos. É nossa responsabilidade como pais incentivar e ajudar os nossos filhos a atingirem o seu potencial. Esse potencial, é claro, é o potencial dado por Deus. Vai dizer respeito à sua vida de realização material, mas também à sua vida de realização espiritual. Cada filho será diferente do outro filho, não é? Cada filho tem a sua própria constituição emocional, espiritual. E os pais que têm mais de um filho deverão então entender que a sua tarefa é reconhecer essas diferenças de potencial, de capacidade, dados por Deus, e à medida que entendemos qual é o potencial do nosso filho, devemos incentivá-lo e devemos criar condições dentro, né, da nossa capacidade, mas criar condições para que o nosso filho, ou os nossos filhos, alcancem o seu potencial, o seu objetivo de vida. E nesse sentido, é lamentável o que nós encontramos na sociedade hoje. Nós encontramos pais que não têm propósito de vida, portanto não entendem para onde devem ir, não têm direção, e se não têm direção para a sua própria vida, não conseguirão dar direção para a vida dos seus filhos. Então, o que nós vemos na maior parte da nossa sociedade hoje são pais sobrevivendo, trabalhando naquilo que podem, tentando trazer o sustento financeiro para casa, e quando chegam estão esgotados, mas são pais que não têm esse objetivo de incentivar os seus filhos no seu potencial, muitas vezes. Tem pais que têm condições financeiras, então acabam substituindo todo incentivo, todo investimento emocional, substituindo por dinheiro, por viagens, não é? E aqueles que não têm condições financeiras, né, muito abastadas, acabam simplesmente sobrevivendo e deixando que os seus filhos encontrem o seu próprio lugar. Isso é lamentável em termos de igreja, em termos de reino de Deus. Eu já vi pais que, por não terem convicção própria da sua fé, deixaram seus filhos escolherem o que queriam, jogaram seus filhos em termos espirituais para o mundo, sem dar direção, sem dar instrução, e isso não é bíblico. Cabe a nós, pais, olharmos para o potencial dos nossos filhos e lhes dar direção espiritual, educacional, ética. Cabe a todos nós, pais, realmente incentivar e dar ferramentas para que os nossos filhos cumpram o seu potencial. O mais interessante é que é o potencial dado por Deus, eu repito. Dentro desse assunto, nós temos alguns exemplos aqui importantes. Primeiro, eu quero me referir a um livro do escritor Augusto Cury, intitulado Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Então, nesse livro, ele fala aos pais e professores, dizendo que pais e professores lutam pelo mesmo sonho: tornar seus filhos e alunos felizes, saudáveis e sábios, mas jamais estiveram tão perdidos na árdua tarefa de educar. Esse livro, Augusto Cury apresenta algumas ferramentas para promover a formação de pensadores, educadores, né, educar a emoção, expandir os horizontes da inteligência e produzir qualidade de vida. Então, Augusto Cury, ele procura nesse livro incentivar pais e professores a descobrirem essa realidade para educarem seus filhos, seus alunos, promovendo na vida deles, né, a capacidade de pensamento, expandindo as suas emoções, enfim. É um livro interessante com esse título, Pais Brilhantes, ou melhor, Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Mas eu quero também falar dentro dessa criação de filhos, tendo filhos como flechas, entendendo bem que a flecha ela tem que alcançar um alvo,
Então nós temos que trabalhar na vida dos nossos filhos para que eles alcancem o seu alvo de vida. Eu quero usar um exemplo maravilhoso de uma mulher chamada Susanna Wesley, que viveu no século XVIII, comecinho do século XVIII. Susanna Wesley foi a maior de 25 irmãos e ela foi mãe de 19 filhos. Foi uma mulher que passou por privações, enfrentou dificuldades, sem nunca se desviar da fé e da mesma maneira ensinou a seus filhos. Ela foi uma mulher que realmente praticava o que ensinava e que soube como educar e fazer a diferença na vida de cada um dos seus 19 filhos. Sua coragem, submissão, autoridade, força, independência, controle de sua mente, fervor devocional de seus sentimentos e a orientação prática ministrada a seus filhos cresceu e se repetiu nomeadamente no caráter e comportamento de cada um deles. Uma mulher que viveu no século XVIII, teve uma capacidade tremenda de estimular os seus filhos a uma educação correta e gerando neles ou ajudando-os a cumprirem todo o seu potencial, e nós estamos falando de 19 filhos. Susanna Wesley fez da sua casa uma escola. Em sua casa, 6 horas por dia, durante 20 anos, Susanna Wesley ensinou a cada um dos seus filhos de forma tão abrangente que se tornaram altamente qualificados. Ela sempre aconselhava os filhos a organizar suas tarefas, seguindo um método estabelecido em que podiam aprender a maximizar cada momento precioso. Olha que interessante, Susanna Wesley faz da sua casa uma escola e ali educa 19 filhos debaixo de uma rígida disciplina, métodos, organização. Não é à toa que Susanna Wesley cria 2 dos maiores cristãos do mundo, da história, chamados Charles Wesley e John Wesley. E Charles Wesley e John Wesley eram tão metódicos, tão organizados, graças à influência da sua mãe, que eles criaram um clube de oração e de estudo bíblico na universidade que frequentavam. Esse clube foi crescendo e depois da morte de John Wesley, cria-se o movimento chamado Metodismo, ou a Igreja Metodista, que vinha exatamente da vida metódica que John Wesley aprendeu da sua mãe, Susanna Wesley. E é interessante, só terminando essa história aqui, há relatos de que Susanna tinha uma série de regras bem definidas no quesito criação de filhos. E algumas dessas regras, ou todas elas, precisam ser observadas hoje e aprendidas. Primeiro, não permita que as crianças comam entre as refeições. Segunda regra, coloque todas as crianças na cama por volta das 20 horas. Isso é o século XVIII, não é? Faça-as tomar remédio sem reclamar. Quarta regra, reprima a teimosia nas crianças e, deste modo, trabalhe com Deus para salvar a alma delas. Puxa vida, quanto nós estamos precisando. Tem pais que não sabem, repreender os seus filhos quando estão fazendo algo errado. Quinta regra, ensine cada uma delas a orar, tão logo comecem a falar. Sexta, faça que todas fiquem em silêncio durante a adoração familiar. Sétima, não lhe dê nada que peçam chorando, apenas ao que pedem de maneira polida. Muitos pais precisam aprender isso hoje. Oitava regra, são 16 regras. Para evitar mentiras, não puna a falta que é confessada e da qual se arrependem. Nona, nunca permita que um ato pecaminoso fique sem punição. Décima, nunca puna 2 vezes a criança por uma simples ofensa. 11ª, elogie e recompense o bom comportamento. 12ª, toda tentativa de agradar, mesmo que fraca, deve ser elogiada. 13ª,
Preserve o direito de propriedade, mesmo nos menores assuntos. 14ª, cumpra com rigor todas as promessas feitas. 15ª regra, não exija que uma criança trabalhe antes que saiba ler. E 16ª, ensine as crianças a temerem a vara. Susanna Wesley não leu Augusto Cury, mas ela tem uma série de condutas e regras fantásticas, bíblicas, sobre as quais ela criou seus 19 filhos e fez deles grandes homens e mulheres de Deus. Então hoje vai aqui esse nosso assunto, esse nosso tema: como criar um filho acima da média, não é? Como criar filhos especiais. Essa é a nossa tarefa. Mesmo com a nossa limitação, mesmo com as nossas dificuldades, nós pais precisamos nos devotar a isso para que a nossa família seja construída com sucesso. Eu desejo a você que a sua família possa realmente estar sendo edificada segundo esses princípios. Se você reconhece alguns erros, corrija estes erros. Comece daqui para frente. Se você tem sido bem-sucedido, graças a Deus, eu sei que não é fácil, continue, porque a disciplina ela tem que ser constante. Mas os pais que de fato investem na vida dos seus filhos, entendem que eles são flechas que têm que alcançar um alvo, esses pais serão recompensados com os filhos de seus filhos. Então aqui terminamos a nossa 10ª aula da Escola Dominical. Espero você acompanhando conosco na semana que vem, tá bom? Que Deus te abençoe. Esta é a Escola Dominical da Igreja Batista Livre da cidade de Jaboticabal e é um prazer estar com todos. Um grande abraço.